Vamos falar sobre espetáculo? Sim, o espetáculo da vida. É isso que nós vamos falar hoje. Dentro do espetáculo, quando a gente pensa, te remete a um teatro, te remete a um show, mas nós vamos falar do espetáculo do dia a dia. Qual é o espetáculo do dia a dia? O nosso ir e vir no trânsito. E todo espetáculo existem atores, existem diretores, existe figurantes, existe cenário, tem tudo o complemento para isso acontecer. Nós vamos dar destaque hoje aos atores do trânsito. Então, os principais atores do trânsito aqui, para não ter que falar de todos, nós vamos falar dos principais. Nós vamos iniciar com o primeiro ator protagonista do espetáculo da vida, que é o passageiro. Por que passageiro? Porque a nossa vida a gente inicia primeiramente como passageiro. O passageiro, a gente vai ser transportado quando criança, no dispositivo de retenção de segurança, nós vamos ser transportados depois com o cinto no banco traseiro, para daí a gente passar pelo banco da frente. Nesse meio tempo, nós também vamos fazer parte de um segundo ato no nosso espetáculo, que é o ator de pedestre. Sim, às vezes a gente vai ser passageiro e às vezes a gente vai ser pedestre. A gente não consegue chegar em todos os lugares com um veículo, independente se esse veículo é propulsão humana, se é combustão, a gente precisa em algum momento caminhar pelas vias. Então, nosso primeiro ator é o passageiro, nosso segundo ator é o pedestre, para a gente conseguir complementar o nosso ir e vir. O outro passageiro, seguindo na sequência, a gente passa a ser condutor. Nós vamos conduzir a nossa bicicleta, a nossa motocicleta, nós vamos conduzir o nosso veículo, carro, ônibus, caminhão e por aí vai. Como terceiro, como terceiro ator que eu falo que é atores principais, são os protagonistas da nossa história, nós temos esses três. O ciclista, ele entra como um condutor de um veículo, seria nosso quarto ator, que ele é um condutor de um veículo propulsão humana. Mas os três principais, passageiro, pedestre e condutor. Esses atores precisam de atores coadjuvantes. Como que faz para que todo mundo consiga conduzir, andar pelas calçadas, pelas faixas de pedestres de forma harmônica? A gente entra com um ator bem importante, que são os agentes de trânsito. E isso, o agente de trânsito, ele vem organizar, ele vem garantir a nossa segurança, garantir que esses atores façam o seu deslocamento de forma correta e de forma segura, porque o agente de trânsito, ele fiscaliza, orienta e organiza o trânsito. Quando a gente pensa em fiscalização, em organização e educação para o trânsito, a gente pensa no quê? Esse agente de trânsito, ele tem que pertencer a um órgão, a uma entidade de trânsito, que daí seria o nosso próximo ator no trânsito, a gente pensa na Senatran, a gente pensa no Detran, a gente pensa na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Rodoviária Estadual, a gente pensa nos órgãos de trânsitos municipais, que nomeiam esses agentes que vão conseguir organizar e orientar e educar as pessoas no trânsito. Então, vamos lá, vamos revisar para a gente não se perder. A gente começa com o primeiro ator, que é o quê? Passageiro. Depois a gente passa a ser pedestre, depois a gente passa a ser condutor. Esses elementos precisam do quê? De um agente de trânsito para orientar. O agente de trânsito, ele vem de um órgão de trânsito. Esse órgão de trânsito, ele determina algumas regras que nós temos que cumprir. Quem faz essas regras?
A gente vai pensar então num próximo ator, que a gente está falando dos legisladores, a gente está falando do judiciário, que são esses que determinam como que vai ser a lei, como que ela vai ser aplicada, como que ela vai ser fiscalizada, como as pessoas têm que ser educadas diante desta lei que foi criada para a nossa segurança. Essa lei envolve também um outro ator no trânsito, um outro coadjuvante dos atores principais, que são os engenheiros, os gestores de mobilidade. Uma vez que a gente tem um trânsito, lá para trás a gente caminhava sem nenhuma pavimentação, criava-se caminhos indo e vindo, mas sem muita organização. Hoje a gente tem a engenharia de tráfego, tem os engenheiros que determinam como que a via vai ficar melhor para a nossa segurança, determina qual vai ser a sinalização, qual vai ser o fluxo dessa via para nos trazer a segurança e uma melhor mobilidade. Vamos lá, nós temos os passageiros, os pedestres, temos os condutores, os agentes de trânsito, órgãos de trânsito, nós temos o legislativo, né, os legisladores e o judiciário, que entra também daí os engenheiros e os gestores de mobilidade, mas para todo mundo conseguir falar a mesma linguagem, todo mundo ter o mesmo comportamento, nós dependemos do quê? Dos educadores para o trânsito. Isso, a educação para o trânsito, que ela começa de uma forma transversal lá quando somos crianças, somos pequenininhos, aprendemos também com os pais, né, a forma de ir e vir. Às vezes nós descobrimos depois que essa educação que nós temos, ela precisa ser melhorada, tirando os usos e costumes, e a educação para o trânsito transforma o comportamento. Trabalha uma formação dos condutores de forma harmônica, que deveria ser única, tendo como base a nossa segurança para o trânsito. Que a gente possa, junto com todos esses atores, fazer o nosso ir e vir, lembrando do nosso cenário maravilhoso, que daí no cenário a gente tem as vias, nós temos a paisagem que pode ser arranha-céus nas metrópoles, como pode ser nas rodovias, aquela belíssima paisagem, muito verde, muito colorido. Às vezes a gente vai passar e poder abrilhantar, ver o mar, né, ali como cenário do nosso deslocamento. E sendo assim, às vezes também a gente vai ter como cenário a condição adversa, que em algum momento vai estar de noite, em algum momento vai ser de dia, pode ser um tempo nublado, como pode ser um sol maravilhoso que vai iluminar o nosso ir e vir. Então, o espetáculo da vida, o espetáculo do trânsito, ele envolve tudo o que nos faz ir e vir. Nós vamos pensar em pessoas, nós vamos pensar em veículos, nós vamos pensar em infraestrutura, nós vamos pensar em profissionais e vamos pensar em educadores, né, que dentro das suas instituições fazem com que o seu trabalho traga para todo mundo um deslocamento extremamente seguro. As regras não só para ser determinado qual é o meu jeito de ir e vir, mas sim a regra ela é determinada para me trazer segurança e trazer segurança para todo mundo que está em volta, e assim a gente faz o espetáculo do trânsito um espetáculo da vida segura.